conteúdo de lógica proposicional, eu disponibilizei uma apostila já bem completa com o conteúdo que veremos aqui, mas vou explicar rapidamente os principais pontos. Então, peço que acessem também aqui o conteúdo. Então, do que se trata, peço que acessem o vídeo, né, para ter um resumo mais conciso, tá? Do que se trata a lógica, então? A lógica é o estudo do raciocínio e do conhecimento, uma maneira de você formalizar, né, essa sequência lógica de um raciocínio empregados aí na demonstração de conteúdo, prova de teoremas, inclusive na dedução de novos raciocínios e consequências lógicas, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: na lógica, nós vamos trabalhar aqui com símbolos de pontuação, tá? Então, nós vamos ter aqui o parênteses, que são os nossos símbolos de pontuação, símbolos verdade, que são verdadeiro ou falso, estamos especialmente interessados nesses símbolos. Vamos ter o alfabeto aqui da lógica proposicional, onde nós vamos utilizar principalmente os termos P, Q, RS, P1, P2, R2, Q2, assim sucessivamente, e os conectivos da lógica proposicional, conectivos ou operadores, tá? A gente chama aqui também de operadores, né, da lógica proposicional, tá? Esses operadores, né, são justamente os operadores que vão realizar uma operação lógica que vai retornar aí um valor verdadeiro ou falso, tá? Então, os operadores, ok? Deixa eu escrever aqui que fica, né, mais fácil. Então, operadores ou conectivos lógicos, tá? Então, nós chamamos também de operadores lógicos. E como funciona isso? Olha, cada operador tem aqui a sua tabela verdade, o que nós chamamos de tabela verdade. Como que a gente constrói essa tabela verdade? Primeiro, vamos ver aqui os principais operadores. Nós temos aqui o OU, tá? Que também é representado por este símbolo. Nós temos o E, que é representado por este símbolo. Então, esse é o E. Esse é o O. Então, o que, que seria a minha fórmula? P, né, ou Q, por exemplo. Tá? E o E? Minha fórmula seria P e Q. Tá? Nós temos aqui também o não. E o não, ele é um operador que a gente chama de operador unário, né? Ele requer apenas uma variável, né, da lógica proposicional. A gente representa por esse símbolo aqui. Então, aqui nós temos não P, ok? Vejam, então, que o não é um operador unário, requer apenas um símbolo. O ou é um operador binário. Então, revisando aqui, ele requer dois símbolos. E o e também é um operador binário, né? Ele requer aqui dois símbolos, tá? P e Q, ok? Beleza? Então, vamos fazer a tabela verdade aqui de ambos, tá? Vamos colocar aqui uma tabela com duas variáveis, que vai ser a nossa tabela básica. Duas variáveis, quantas combinações possíveis nós temos? Nós vamos ter aí 4 combinações. Então, aqui eu tenho as variáveis P, Q, aqui eu vou ter P ou Q, tá? As combinações possíveis, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. O ou, ele vai te dar um resultado verdadeiro quando um valor for verdadeiro ou o outro for verdadeiro. Aqui os dois são falsos, então o resultado também vai ser falso. Aqui, como o Q é verdadeiro, o resultado final vai ser verdadeiro. Aqui, como o P é verdadeiro, o resultado final aqui vai ser verdadeiro. E aqui, se ambos são verdadeiros, então o resultado final também verdadeiro. Aí que dá verdadeiro mesmo, né? Agora, fazendo a tabela verdade aqui do E, né, também é um operador binário, então requer duas variáveis, mas poderia ser também duas fórmulas, tá?
da lógica proposicional. Então, vamos fazer aqui o P e Q, tá? Colocar aqui todas as combinações possíveis na mesma ordem, para ficar, né, mais fácil. E o E só vai dar um resultado verdadeiro se ambos os lados forem verdadeiros. Em todos os outros casos vai ser falso. Então, se você esquecer o resultado, né, dessa operação, você pode sempre consultar essa tabela verdade aqui. O não é um operador unário, então vai requerer apenas uma variável. Então, tenho aqui o não P. Se for falso, ele vai dar verdadeiro, e se for verdadeiro, ele vai dar falso. Na verdade, ele vai requerer aqui, né, duas possibilidades, tá? E não uma, né? Então, revisando aqui, né, veja, o operador ou, então, quando eu estou realizando aqui, né, a operação, né, P ou Q, ele só vai dar verdadeiro. Aliás, ele só vai dar falso se os dois derem falso, porque em todas as outras possibilidades, se um deles der verdadeiro, né? Então, olha aqui, ó, o P deu verdadeiro, então o meu resultado final aqui vai ser verdadeiro. O Q deu verdadeiro no outro, né? Aqui o P deu verdadeiro, então o resultado final é verdadeiro. Aqui ambos, a entrada de ambos aqui é verdadeiro, então o resultado final vai ser verdadeiro, tá? O E, né, revisando aqui o E, ele só vai dar um resultado aqui verdadeiro, né? Essa última coluna é a coluna do resultado, né? Então, aqui é o resultado final, né, da nossa operação, sempre, né? Vou olhar para a última coluna aqui para obter o resultado final. Então, quando eu estou fazendo aqui agora P, né, e Q, ele só vai dar verdadeiro quando ambos são verdadeiros, tá? Então, se eu tenho aqui apenas o Q verdadeiro, mas o P é falso, meu resultado vai dar falso. Se eu tenho aqui o P verdadeiro mais o Q é falso, meu resultado aqui vai dar falso. Então, ele só vai dar verdadeiro quando ambos aqui são verdadeiros. E o meu resultado final vai dar verdadeiro. E o não P, né, finalmente, um operador unário, ele vai apenas inverter. Se eu estou entrando com um valor falso, ele vai dar verdadeiro. Se eu estou entrando com um valor verdadeiro, ele vai dar falso, ok? Existe um outro operador aqui, que é o implica, tá? O implica, deixa eu aumentar o tamanho aqui. O implica talvez seja o mais que as pessoas têm mais resistência de entender, aceita a definição, mas às vezes não entende. Então deixei para passar ele por último por isso. Mas é importante vocês saberem que todos os demais operadores podem ser deduzidos a partir daqueles três que nós vimos, ou apenas dois deles, né? Eu poderia trabalhar só com o não e o ou, por exemplo, o não e o e. Então, o implica, por exemplo, ele pode ser deduzido a partir das combinações de não e ou. Então, vamos colocar todas as combinações possíveis: falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. O implica é o seguinte: ele só vai dar falso quando o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. Nesse caso aqui, ele vai dar falso. Em todos os outros casos, ele vai dar verdadeiro, tá? Então mesmo que o antecedente aqui dê falso, sim, mesmo que o antecedente dê falso, porque o meu consequente desculpa, eu preciso me preocupar na situação em que o meu antecedente é o que vem primeiro, né? Esse aqui vem primeiro. Então, eu tenho aqui P implica que esse aqui é o meu antecedente, esse é o meu consequente, né? Então, quando o meu antecedente aqui dá verdadeiro e o meu consequente dá falso, é a única situação em que o meu implica vai dar falso, tá? Mesmo em todos os outros casos, mesmo que o meu antecedente seja falso, meu consequente também vai dar verdadeiro. Quem dirá, né, os dois sendo verdadeiros, né, aí
de fato, meu consequente vai dar verdadeiro. Então, eu tenho que me preocupar, digamos assim, nas duas situações em que o meu antecedente, né, é verdadeiro, né? Então, esse aqui, né, o P, o que está antes do implica o antecedente, tem que me preocupar com a situação onde, nos dois casos em que ele dá verdadeiro. Se o meu consequente der falso, o resultado final vai dar falso. Se o meu consequente é verdadeiro, o resultado final vai dar verdadeiro, tá? O implica, ele é semelhante, né, ao se, então, né, lá da programação. Então, poderia fazer uma analogia com se, então, P, tá? Se, então, P, por exemplo. Então, ou um if, né, lá na programação, if, e aqui eu teria uma condição P, né, if P, então, ele executa aqui, né, uma operação que, por exemplo, então if P, então que. O implica, eu acho interessante explicar, mesmo que ele possa ser deduzido a partir dos demais, por causa disso. É possível fazer uma analogia com a programação, tá? Então, seria uma das aplicações práticas diretas, tá? Lembrando que essas tabelas verdade se aplicam também para fórmulas. Então, aqui nós temos a definição de fórmulas, e nós temos também um exercício, né, que a gente pode fazer a partir disso. Então, vamos fazer esses exercícios. Vamos fazer 2 aqui, para o vídeo não ficar muito grande. E depois, né, a gente faz o de baixo, né, que é uma outra aplicação aí possível da lógica. Então, vamos fazer o P ou que nós fizemos, né, foi o primeiro operador. Vamos fazer, então, não P ou que, tá? Então, nós queremos fazer ali aquela fórmula. Vamos supor que eu tenho uma fórmula G que é igual a não P ou Q. Então, não P ou Q. As combinações de entrada vão ser as mesmas. Eu preciso colocar todas as combinações possíveis. Então, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com 3 variáveis, então eu teria 8, né, combinações possíveis. Então, eu preciso colocar aqui mais linhas, tá? Então, eu teria aqui 9 linhas, porque uma seria, né, para o cabeçalho, por exemplo. Então, vamos supor P, Q e R, tá? E aí eu colocaria aqui todas as combinações possíveis, começando ali por falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, e assim sucessivamente, até eu ter todas as combinações possíveis, e aí eu teria 8 combinações, tá? Então, vamos resolver esse aqui, tá? Não P ou Q. Vamos colocar aqui uma coluna para calcular primeiro o não P, tá? Então, nós temos ali o nosso resultado final lá, espera que a gente calcule não P ou Q. Mas antes de eu calcular o ou, eu vou calcular primeiro o não, que é negar P. Então, basta eu inverter, né, o P. Onde está falso, eu coloco verdadeiro. Onde está verdadeiro, eu coloco falso. Com isso aqui calculado, agora eu posso fazer um ou com que. Fazendo um ou aqui com que, nós vamos ter que apenas aqui eu terei o resultado falso, porque o ou dá verdadeiro se um dos dois for verdadeiro. Então, aqui vai dar verdadeiro, 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 e apenas aqui vai dar falso, tá? Então, repetindo aqui, eu estou querendo calcular aqui agora, né, aquela fórmula lá, que é não P ou Q, e ainda tem um parênteses aqui para deixar, né, deixar claro, né, a precedência, tá? Então, aqui eu tenho o meu resultado final. Primeiro eu resolvo aqui o não P, depois eu resolvo o não P ou Q, tá? Então, primeiro eu resolvo essa parte aqui, depois eu calculo o ou com o Q. E tem, então, minha solução final. Agora, vamos ver uma outra aplicação. Uma outra possível aplicação aqui é a gente calcular se uma fórmula, né? Nós temos aqui algumas definições da lógica proposicional, tá? Então, por exemplo, nós temos uma definição aqui que diz o seguinte:
quando eu tenho uma fórmula, se ela me dá todos os resultados como verdade, eu digo que essa fórmula é uma tautologia, ou uma verdade, ou um axioma, tá? São sinônimos, tá? Então, uma fórmula, né, uma tautologia, para toda interpretação, ela der verdadeira. Então, vamos colocar uma fórmula qualquer aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui 4 possibilidades, vamos aumentar um pouco o tamanho. Vamos supor que eu tenho aqui a fórmula não P ou P, por exemplo. Vamos colocar primeiro aqui a variável, vamos colocar aqui no final, né? Porque eu quero o resultado final. Não P ou P, tá? Vou trabalhar com uma variável só, porque aí fica mais rápido, tá? Então, eu calculei aqui, eu tenho aqui P, eu preciso colocar todas as possibilidades. Como é uma variável só, veja que só tem uma variável aqui, ó, não P ou P. Só tem uma variável. Então, eu vou colocar todas as possibilidades, que é apenas verdadeiro ou falso. Aqui eu calculo não P. E apenas inverte. Onde está verdade vai para falso, onde está falso vai para verdade. E agora eu posso finalmente calcular um ou entre os dois. Então, falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro, ok? Então, nós fizemos aqui então o cálculo de não P ou P. Tá? Sendo que primeiro eu calculei aqui o não P, agora veja que o meu parêntese está diferente. Depois eu fiz um ou com esse P aqui, tá? Então aqui, ó, primeiro eu calculei não P e finalmente eu tenho o resultado final da fórmula calculando o ou. Veja que nesse caso aqui deu verdade para todas as possibilidades, tá? Então nesse caso aqui a minha fórmula é uma tautologia, ok? Então, tautologia. Tautologia. Ou axioma, né? Ou verdade, tá? Lembrando que a fórmula pode ter qualquer tamanho, tá? Analogamente, se uma fórmula ela me dá apenas resultados falsos, eu posso dizer que essa fórmula minha é uma contradição, tá? Ou uma falsidade, ok? Ela me dá apenas resultados falsos. Então, por exemplo, vamos fazer o contrário aqui. Não P, diminuir um pouco esse tamanho. Então, nós vamos calcular agora não P e P. Antes nós fizemos com ou. Agora vamos fazer com E. Então, aqui eu tenho P, aqui eu tenho não P. Tá? E do outro lado aqui eu tenho o resultado final de não P e P. Tá? Podemos colocar o parênteses nas extremidades para ficar claro a precedência, onde eu vou ter que calcular primeiro esse não. Coloco todas as possibilidades, o não apenas inverte. Uma vez que eu já inverti, já calculei o não, agora eu tenho condições de fazer um E com esse P aqui. Então, falso e verdadeiro vai me dar o resultado falso. Verdadeiro e falso também vai me dar um resultado falso. Então, essa fórmula aqui, eu digo que ela é uma contradição, tá? Ou falsidade, né? Então, veja que o E, né, o operador E, para que ele dê verdadeiro, ambos os lados precisam ser verdadeiros, mas isso não ocorre, porque aqui é falso e aqui é verdadeiro. Então, o resultado do E vai dar falso. Aqui é verdadeiro, mas aqui é falso. Então, o resultado final vai ser falso. Como ambos os resultados ali deram falso, né, então ela é uma contradição. Qual que é essa fórmula? Escrevendo, né, na sintaxe correta da lógica, é essa fórmula aqui. Não P e P. Antes fizemos com ou, agora é com o E. Tá? Então, vamos fazer esses dois exercícios aqui para fixar. Agora os de baixo aqui. Diga se a fórmula é tautologia, contradição ou satisfatível. Satisfatível eu não falei, vou falar já já. Então, P ou não P nós acabamos de fazer já, a gente viu que é uma tautologia, tá?
Vamos fazer essa aqui agora, com o não do lado de fora, tá? Vamos ver qual resultado nós teremos. Então, olha só. Vou colocar aqui, nós temos, então, duas variáveis, então temos 4 possibilidades, tá? Vou aumentar um pouco o tamanho. Então, tenho aqui P, e o resultado aqui, eu vou ter que calcular primeiro o ou, para depois eu calcular o não. Tá? Então, vamos colocar mais uma coluna aqui, só para que eu possa calcular o ou. Aqui vai ser o resultado do ou. E lá no final, o resultado final, que é não P ou Q. Tá? Sendo que o não agora está de fora do parênteses, ou seja, está negando o resultado do ou. Então, eu tenho que calcular o ou primeiro. Então, vamos colocar todas as possibilidades possíveis para 4 variáveis, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Fazendo um ou entre os dois, nós vamos ter que aqui dar falso e todos os outros dar verdadeiro. Agora, a gente vai negar isso aqui, ou seja, aqui é verdadeiro, e nas outras linhas é falso, porque a gente apenas inverteu os valores. Veja que essa fórmula, ela não me deu um resultado final, onde tudo é verdadeiro, nem onde tudo é falso, tá? Então, como que a gente chama essa fórmula aqui? Tá? Então, veja que aqui eu tenho um valor verdadeiro e aqui eu tenho 3 valores falsos. Então, não posso dizer que ela é uma contradição e nem posso dizer que ela é uma tautologia. Então, nesses casos, a gente diz que a fórmula é apenas satisfatível. Ok? Minha fórmula, então, ela é satisfatível. Ok? Então, o que é uma fórmula satisfatível? É uma fórmula que tem pelo menos um resultado verdadeiro. É uma fórmula satisfatível ou factível, ok? Então, pronto, resolvemos aqui o nosso exercício, embora a gente não tenha chegado a... Não, nós chegamos, ele fala aqui satisfatível. Então, nós não chegamos na contradição, na tautologia, mas chegamos no satisfatível, ok? Vamos fazer mais uma aqui, ó. P implica Q e Q implica P. Ao invés de eu desenhar, vou fazer aqui no Word que fica mais legível, né? Minha letra não é tão bonita. Então, vou ter que calcular ali alguns resultados intermediários, tá? Vamos colocar aqui todas as possibilidades. Nós temos duas variáveis envolvidas, então eu vou ter aqui 4 possibilidades, né? Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro ou verdadeiro. Primeiro, vamos calcular o P implica Q. Depois, vamos calcular Q implica P. E depois, finalmente, vamos calcular o resultado final, que é fazer um ou, um e, né? Aliás, fazer um e, que é o resultado final lá da fórmula. Então, olha só, P implica que eu vou me preocupar onde meu antecedente é verdadeiro. Nessas duas linhas, meu antecedente é verdadeiro, mas apenas aqui meu consequente é falso. Então, aqui vai dar falso. Em todos os outros casos, vai dar verdadeiro. Que implica P. Agora, o meu antecedente é aqui. Então, vou me preocupar onde meu antecedente é verdadeiro e meu consequente é falso. Aqui, o resultado vai dar falso. Todas as outras possibilidades vai dar verdadeiro. E agora, quando eu faço um e, eu preciso que os dois lados sejam verdadeiros para que o resultado final seja verdadeiro. Se eu tiver apenas um lado falso, o resultado vai dar falso, tá? Então, veja que essa fórmula também, né, que é a fórmula que P implica que I Q implica P, ela não é uma fórmula nem contradição e nem tautologia, tá? Ela é apenas uma fórmula satisfatível, porque eu tenho pelo menos um valor verdadeiro, ok? Então, assim, nós fizemos, né, o próximo exercício e encerramos esse conteúdo. Nos vemos na próxima aula.